Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor que nos permitiu estarmos na casa dele mais uma vez para o adorarmos em espírito e em verdade, amém? Essa primeira canção, ela nos remete ao texto bíblico do profeta Elias com os profetas de Baal, né? Que os irmãos já sabem bem desse texto. Mas eu gostaria de lembrar, já que nós temos uma mesa de ceia, do sacrifício de Jesus e do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, quando ela pergunta onde que eles devem adorá-lo, em qual local. E eles falam que chegou o tempo que eles vão adorar em qualquer lugar, porque nós somos o templo, a morada do Espírito Santo, amém? E eu convido os irmãos para ficarem em pé nesse tempo de adoração, para que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Senhor, venha sobre nós, ó Pai. Venha, Senhor, derramar o teu fogo sobre nós, ó Pai. O teu altar vem queimar em mim. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo a tua presença sobre nós, ó Deus. Posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Somos o teu templo, Senhor. Receba o nosso sacrifício, Senhor. Teu altar vem queimar. Vem, Senhor, queimar sobre o teu povo, Senhor. Sou teu templo. Somos o teu templo, Senhor. Teu sacrifício. O teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, Sim, Senhor. queima esse altar. Vai queimando este altar, Senhor. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Obrigado, Senhor. Posso ficar de pé diante da tua glória.
queimando, Senhor. Queima esse altar. Vai queimando os nossos corações, Senhor. Que a Deus em Israel caia fogo dos céus. Queima esse altar. Mostra pra esse povo que a Deus em Israel. Senhor, é isso que nós queremos testemunhar também, ó Pai. Senhor, é impossível ficar em pé, Senhor, na Tua presença. É impossível, Senhor, não nos constrangemos diante da Tua face, da Tua glória, Pai. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos para testificar deste Deus, desse poder, ó Pai, das promessas que o Senhor tem revelado para nós, ó Pai. Sabemos que muitas vezes não desfrutamos das bênçãos, justamente, ó Pai, por conta do nosso coração altivo, Senhor, por conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos pecaminosos, das nossas ações, Senhor, que estão muitas vezes distante dos Teus propósitos, ó Pai. Por isso, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai, nós queremos nos prostrar com os corações contritos, Senhor, e reconhecendo a Tua glória, mas também reconhecendo os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-me, perdoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, e que os nossos pecados, ó Pai, não impeçam o fluir do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, enche esse lugar da Tua glória. Ó Senhor, que nós possamos experimentar o derramar do Teu fogo, Pai, desse altar, ó Pai. Ó Senhor, renove as nossas esperanças, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Declare, ai, Senhor, que a Deus em Israel caia fogo dos céus. Queima esse altar. Mostra pra esse povo que a Deus em Israel. Vamos mostrar para Indaiatuba que há Deus aqui nessa cidade. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Que há Deus aqui nessa cidade. Nós te damos graças, Pai, porque nós temos testemunhado que há Deus nessa cidade, há Deus em nosso meio. Pai, nós estamos aqui olhando para irmãos e irmãs que venceram lutas, que venceram, Senhor, obstáculos, que experimentaram unção de cura, Pai. Ó Senhor, e mais do que tudo, Pai, o maior milagre que nós queremos, Senhor, te contemplar nessa noite é porque somos marcados pelo sangue de Cristo Jesus, porque somos salvos, ó Pai, porque temos a convicção, Senhor, da vida eterna, e nós te louvamos por isso, Pai. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua obra em nosso meio. Diante disso, Senhor, nós também queremos agradecê-lo, não só por tudo que o Senhor tem feito, mas por tudo que o Senhor fará, Senhor. Que o Senhor seja louvado por isso, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O Salmo 119, verso 108 diz assim: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Amém? Que nós possamos nos entregar completamente ao Senhor como oferta a Ele, mas também que possamos sermos sensíveis a aprender do Mestre, o Rabi, o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão. Que Deus os abençoe grandemente. Eu quero convidar você ainda em pé. Eu sei que você já pôde experimentar que esse lugar está cheio da presença de Deus, amém?
E você sabe que quando nós reconhecemos a presença de Deus, nós podemos nos apresentar como estamos e como somos. Assim, com as preocupações do dia seguinte, com as dores que estamos vivendo no presente, diante da expectativa do futuro, e também para que o Senhor traga sentido aos nossos corações. Talvez você esteja aqui porque tem vivido esse silêncio, e o Senhor quer trazer uma novidade de vida para você. Eu quero convidar você a abrir teu coração. Faça desse momento o teu momento com Deus. Ele está aqui passando entre nós. Faça como aquela mulher hemorrágica. Afirme no teu coração de que se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado de qualquer enfermidade. Seja emocional, física, social, relacional, o Senhor tem cura para a sua vida. Faça essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida destes irmãos e irmãs e a minha também diante do Senhor. Que o Senhor revele toda a tua glória, que o Senhor traga-nos curas nessa noite, que o Senhor traga a resposta, que o Senhor renove a esperança, que o Senhor, ó Pai, possa nos fortalecer diante das nossas fraquezas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visite os nossos idosos, visite os nossos enfermos, ó Pai, a nossa irmã Jane, Luiz, ó Pai, e todos aqueles que estão vivendo a enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa revelar-se com alta voz, orientando-nos e guiando-nos no centro da Tua vontade, Pai. Senhor, faça isso em nome do Senhor Jesus. Estenda a Tua mão sobre a pessoa que está do teu lado. Deixa Deus te usar, abençoe a sua vida. Quero convidar você a olhar do lado, na frente, atrás, aquele momento de você cumprimentar as pessoas que estão em sua volta. Olha lá, a Márcia está mandando beijinho aí para Keila, pode mandar beijinho, coraçãozinho, desejar paz, que Deus abençoe. E tem pessoas queridas nos visitando, o Carlos e a Elisângela são lá de Várzea Paulista. Irmãos, é a terceira vez que eles nos visitam já. Eu estou quase achando que eles já estão querendo ser membros aqui da igreja. Eles estão mais presentes que alguns membros da igreja já. E outra coisa também especial nessa noite, que eu percebi que tem duas Adrianas nos visitando, é isso mesmo? Cadê? Uma Adriana erga a mão e a outra Adriana está atrás de você, Adriana. Tá? São duas Adrianas nos visitam. Sejam bem-vindas as Adrianas, que Deus as abençoe grandemente, é uma alegria recebê-las, viu? Que Deus abençoe, que a paz do Senhor seja com todos. Você que nos acompanha de casa, bem provável que você vai acompanhar esse culto posteriormente, mas sinta-se abençoado e abençoada também. Que a paz do Senhor seja com todos. Podem assentarem-se. Eu queria trazer alguns avisos, lembrando que durante o mês de julho, e começou hoje de manhã, os irmãos já perceberam que durante esse mês nós temos um período de recesso, então nós não teremos tanto a escola bíblica como também a escola de líderes, e também nós não teremos durante esse mês os pequenos grupos, mas isso não impede de vocês usarem desses momentos, de momentos pessoais, de comunitários. Tenho certeza que Deus está nos providenciando esse tempo para viver a comunhão.
Nós vamos falar um pouco sobre isso. Às vezes a igreja ela tem uma agenda tão pesada que nós não temos tempo de nos relacionar. Já perceberam isso? E Deus está nos dando agora, principalmente nesse mês, um tempo para você fazer aquela visita, aquele irmãozinho que você está sentindo falta. Quem está sentindo falta de alguém aqui na igreja? Pode erguer a mão. Ó, sinta-se desafiado para fazer uma visita para essa pessoa. Para mandar uma mensagem, que seja esse tempo. Domingo de manhã ter um tempo em família. Os filhos aí, já pensou? Acordar um pouquinho mais tarde no domingo, dar uma caminhada no parque, parar, fazer um momento de piquenique, ler a Bíblia em família, orar. Se convidar, quiser, pode convidar o pastor também, ele aceita esses convites também, tá bom? Deixo aqui a palavra de incentivo e de orientação também. No dia 17 de julho, nós teremos nossa assembleia de prestação de contas. Então os irmãos, membros, professos, estejam atentos. E o último aviso, dia 27 de julho, nós estaremos participando da celebração dos 108 anos da IPI de Porto Feliz. 23. É só para ver se o Amauri está atento. Eu sei que é 23. Então eu vejo isso só para ver se ele está prestando atenção. O pastor não vai errar, né? Eu preciso mudar no meu tablet aqui. Mas dia 23, os irmãos que quiserem participar, procura aqui o Escoriza, o Adena e dê o seu nome. Já tem um monte de gente que vai, né? Não, mas vai ter hoje. Até pessoas de São Paulo ficaram sabendo que nós vamos estar lá nessa igreja. Falou, nós também vamos lá para conhecer a igreja de Indaiatuba, lá em Porto Feliz. É verdade isso. Então os irmãos deem um nome para Dena e para o Escoriza. Nós queremos convidar o PG4, que vem aqui à frente. Nós temos todo domingo compartilhado um pouco daquilo que Deus tem feito nos nossos pequenos grupos. E hoje nós temos a alegria de testemunhar aquilo que Deus tem feito junto com os irmãos lá do PG4. Conhecido como PG do Fervo. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Esse é o PG4. Faltando algumas pessoas, mas esse grupo aqui, ele é bem assíduo, né? A gente tá toda quarta-feira lá em casa. E o que eu vou dizer é bem particular, assim. Quando começou, eu não estava participando, né? Porque era na casa da... combinaram de ir na casa da Dena, e pra gente é bem difícil por causa das crianças. E aquilo me incomodava muito. Eu faltei em 2. Aí eu, conversando com o Fernando, eu falei, Fer, vamos pedir para eles fazerem aqui em casa, porque daí a gente consegue participar, né? E assim, vem sendo assim, uma bênção, muito gostoso. Hoje eu posso dizer que eu sou amiga da Eliane, que eu sou amiga do Adailton, que eu não simplesmente conheço eles aqui da igreja, e a gente ri junto, a gente chora junto, e assim, é um tempo muito gostoso mesmo. Com a Luísa pulando o tempo todo, né, filha? Interrompendo algumas vezes. E assim, tem sido uma bênção na nossa vida. O encontro sendo na nossa casa é um egoísmo nosso, mas é um egoísmo do bem, né? Porque se não fosse dessa forma, seria muito difícil da gente poder estar participando. E para nós é uma bênção, é um prazer enorme recebê-los em casa. A gente espera que daqui para frente o nosso grupo dobre, triplique, né? Que as sementes vão se esparramando por Indaiatuba fora. E é isso. Nós vamos cantar para vocês agora. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo,
esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Muito bom. Nós temos 5 pequenos grupos espalhados na cidade. Temos um de jovens casais, depois temos outros grupos, cada um com a sua característica, mas o que nós temos visto, e achei muito interessante, tomo liberdade para usar as palavras da Maurícia, que agora nós nos conhecemos como de fato somos. Antes nós nos víamos, nós tínhamos um relacionamento talvez superficial, não tínhamos intimidade, e agora através dos pequenos grupos nós podemos ouvir, podemos chorar um com o outro, podemos nos alegrar, e isso tem sido muito edificante para a vida da igreja. E eu quero desafiar você que não participa, que venha participar desse passo. Talvez alguns ficam constrangidos, né, e falam, tem que se expor. Não, e é bem espontâneo, como eles falaram, é com os filhos juntos. Isso é igreja, é pulando, tem hora que tem que parar, tem hora que nós precisamos remanejar para poder atender a necessidade de alguém. É assim que funciona em uma comunidade verdadeira. E temos mais uma boa notícia, que a partir do segundo semestre nós vamos começar um outro pequeno grupo lá em Montemor. Viu, Adriana? Você é de Montemor também? Deus tem movido as águas em direção a Montemor. Nós já temos conversado com a Cidinha, ela vai assumir esse trabalho lá junto com a gente. Nós vamos começar um pequeno grupo lá em Montemor. Então, os irmãos estejam orando, que nós vamos viver isso nessa cidade. Então nós vamos ter a partir do segundo semestre 6 pequenos grupos. Talvez vocês não tenham noção, mas os pequenos grupos que acontecem na terça e na quarta, elas reúnem de 40 a 50 pessoas por semana.
Às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que não fazer na igreja? A gente sabe que seria difícil num dia da semana ter 40, 50 pessoas. Não sei se aqueles que já viveram aí, conhecem a igreja há mais tempo, talvez vão lembrar. A Marildinha estava falando sobre isso, né? Que tinha dia que tinha 3, 4 aqui no templo. E hoje nós temos reunidos como igreja, vivendo uma comunhão mais significativa e profunda, 40, 50 pessoas. Merece uma salva de palmas para o Senhor ou não? Nós queremos convidar a você a adorar o Senhor agora. Você pode fazer isso com cânticos e também com o seu dízimo, se você veio preparado para isso. E se você também é membro dessa igreja, você que nos visita, isso não é um compromisso teu, é nosso como membros da igreja. E um dos sentimentos que eu trago no meu coração em relação ao dízimo é o fato de que o dízimo é uma devolução ao Senhor daquilo que Ele nos deu primeiro. Deu para entender? É Ele que em primeiro lugar se move em nossa direção. É Ele quem nos abençoa primeiro. E nós só respondemos em gratidão uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Romanos 11:35 diz: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e também com esses cânticos de adoração. Queremos estar perto de Ti, Senhor. Junto aos Teus pés. Não há prazer maior, Senhor, Pois prazer maior não há que nos render a Ti e Te adorar, Senhor. que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Comparado a tudo que o Senhor nos dá, Senhor. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importa, Pai, as circunstâncias, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto queremos estar de Ti, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Pois tudo que há em mim, Senhor, Que há em mim, que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvaremos, Senhor. Te louvarei
Senhor. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesse momento aquietar os nossos corações, Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem reservado, Pai, para ministrar aos nossos corações. Nos dê uma mente aberta, um coração ensinável, Senhor, para que possamos assim, Senhor, reconhecer o caminho de bênção e de salvação que o Senhor tem reservado a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem assentar-se. As crianças no primeiro domingo ficam no templo, visto que nós temos ceia, e também nós entendemos que é importante eles viverem esse momento de comunhão. Mas eu vou pedir para que o departamento infantil, pelo menos para os menores, dê uma folha. Já separou? Então a tia já foi ágil. Então vai chegar até você uma folha, um desenho, um lápis, para que você possa ter esse tempo para acompanhar a mensagem também. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Nós leremos os 15 primeiros versos. É um texto longo, conhecido e desafiador ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 até o 15º. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai já tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz,
vocês façam também. Amém? Esse é o nosso tema durante esse mês. Como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, sempre que nós iniciamos uma nova série, nós a justificamos e queremos fazer o mesmo nesse momento. Nós reconhecemos que há um desafio em nossas vidas em revelarmos as marcas de Cristo em nós. Nós precisamos de lembrar que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, ou seja, o plano desde a criação é para que homem e mulher pudesse revelar a imagem do Senhor, e Ele fez isso com primazia, uma obra perfeita. É tanto que entre todas as obras da criação, quando Ele fez o homem e a mulher, diferente das outras obras, Ele diz: eis que é muito bom. Nas demais obras Ele tinha visto que era bom, mas o homem e a mulher era muito bom, porque estes seriam o instrumento para testificar a glória do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que diante da história da humanidade, da história da criação, da obra perfeita, eis que surge o mal, eis que surge o pecado, lá em Gênesis 3. E o pecado comprometeu esse relacionamento com Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado ofuscou a imagem que deveria o homem revelar de Cristo. Foi ofuscada. É tanto que lá em Coríntios ele traz esta provocação em nós, que agora a imagem a qual nos vemos no espelho, ela está ofuscada, ela está embaçada. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua obra regeneradora, Ele tem nos limpado, Ele tem restaurado-nos e restaurado esta imagem. Amém? Não pelo nosso merecimento, não pela nossa obra, não pela nossa força, mas pela obra do Senhor. E diante disso, nós nos vemos desafiados a testemunhar esta obra, testemunhar através das nossas vidas a imagem do Senhor. O texto diz sobre isso: vocês me chamam de mestre, o rabi, de fato eu sou. Então tudo aquilo que vocês têm visto, aprendido de mim, vocês devem praticar. Irmãos e irmãs, isto é cristianismo. Isto que é sermos cristãos. Na igreja primitiva, os cristãos eram conhecidos como sendo os do caminho. Eu não sei se tem alguém próximo ou da igreja católica. A igreja católica tem um movimento chamado neocatecumenato, e eles dizem que este grupo são os do caminho. E é interessante essa expressão, porque nós somos os do caminho. Nós somos os seguidores de Cristo, aqueles que vão caminhando com Cristo, vão sendo discipulados pelo Senhor Jesus, vão aprendendo com Jesus. Mas o desafio para nós não é só absorver o ensinamento, mas é praticar aquilo que Deus tem nos ensinado. E aqui fica para nós o desafio. Irmãos e irmãs, nós temos um relacionamento com Cristo muito mais cognitivo do que de emoção. Nós temos um relacionamento muito mais do saber do que do viver. E nós precisamos reconhecer que o cristianismo, ele é vivencial. Ele não é algo somente como uma filosofia, um conhecimento que traz informações que possa trazer paz ao nosso coração. Não é só isso, mas sim, o cristianismo é uma forma de vida, um estilo de vida a qual devemos almejar e a qual nós devemos também testemunhar. E durante esses 4 domingos nesse mês, você pode dizer assim: pastor, mas esse domingo tem 5 domingos, esse mês tem 5 domingos, mas o último domingo nós estaremos reservando para celebrar o aniversário da IPI do Brasil. Então, durante esses 4 domingos, nós estaremos refletindo sobre aquilo que temos aprendido no Senhor e do Senhor, e também nos desafiando a viver estas práticas. E para a noite de hoje,
eu escolhi esse texto. Eu escolhi esse ensino, o qual nos desafia também a praticá-lo, que é o lava-pés. Devemos lavar os pés uns dos outros. Mas é difícil nós praticarmos algo quando nós não temos o entendimento do que representa. Por isso eu quero convidar você a juntos refletirmos de fato o que representa esse texto. E confesso que eu acho que esse texto, ele tem uma interpretação comum equivocada. Muitas pessoas usam esse texto para se relacionarem a perdão. Quando você tem alguma situação e fala assim, lave os pés uns do outros, no sentido de perdoar. Faz parte também do contexto, está incluído nessa ideia. Mas o lava-pés tem a ver muito mais do que isso. E eu quero desafiá-lo a refletir sobre estes pontos. Primeiro, é que devemos partilhar do mesmo pão e do mesmo cálice. Esse texto nos traz esta ideia. Cristo estava sentado participando do que aparentava ser mais uma ceia. E é interessante que a ceia naquele período, ele tem uma característica um pouco diferente da nossa ceia. Não que ela não tivesse esse tom sacramental naquele período, mas ele era mais espontâneo. A ceia, ela fazia parte de uma refeição comum. Eles estavam se alimentando, uma refeição, e no meio dessa refeição eram destacados os elementos da ceia, o pão e o cálice, e aí eles tinham esse momento de Eucaristia. Isso, com o passar do tempo, foi mudando. Teve um período que ela depois se tornou separada da momento de alimento, mas estava ainda dentro da mesma ideia. As pessoas tomavam a refeição e depois falavam, agora nós tomamos a refeição, agora vamos fazer outra coisa, agora vamos fazer a Eucaristia. E hoje nós vamos fazer um pouco disso, mas o inverso. Hoje nós vamos participar da Eucaristia, e eu não sei se vocês perceberam, tem umas mesas preparadas, e depois nós vamos tomar um lanche juntos. É esse sentido, um sentido de estarem juntos diante da mesma mesa. Mas o que me chama a atenção, irmãos e irmãs, é o fato de que o Senhor não poderia escolher um ambiente melhor do que esse para trazer um ensino tão relevante para nós, a mesa. Porque a mesa da Eucaristia, a mesa da comunhão, é a mesa da igualdade. É a mesa que nós nos vemos como iguais. É a mesa a qual todos nós temos o mesmo direito e os mesmos privilégios. Como seria bom se nós tivéssemos uma mesa extensa aqui e todos nós nos assentássemos em volta da mesa e cada um tomando os elementos. Mas por uma questão de estrutura física, nós a servimos. Mas a mesa não é da igreja, a mesa não é do pastor, a mesa não é do conselho, a mesa não é da IPI do Brasil, a mesa é do Senhor, é a mesa da comunhão, a qual, independente da nossa condição social, do nosso gênero, da nossa raça, todos nós temos o mesmo privilégio. Irmãos e irmãs, quando eu olho para este ensino, ou este elemento, traz ao meu coração o desafio de vivermos esta comunhão. Você sabe que não é fácil de vivermos a comunhão. Em casa já é difícil. Um quer pegar o bife maior, ou depois deixa o menor, o outro gosta mais do arroz soltinho, outro gosta, unidos venceremos, outro gosta do fundinho que fica queimadinho, e às vezes ficamos discutindo. Ou seja, há desafios de vivermos a união diante de uma mesa, e assim também é na igreja. Mas irmãos e irmãs, nós devemos de nos desafiar a viver isso. E foi interessante o que a Maurícia comentou aqui no momento da apresentação do pequeno grupo, porque muitas vezes nós estamos debaixo do mesmo teto, nós estamos debaixo de uma mesma estrutura física, mas nós não temos um relacionamento verdadeiro, e nós precisamos quebrar essas distâncias, nós precisamos de nos olhar, e achei muito interessante quando ela falou, e nós somos agora amigas, nós precisamos sermos amigos. Eu tenho uma impressão que nós estamos na igreja muito mais para cumprir uma seleção de ritos, de doutrinas, do que de vivermos um relacionamento. Eu me sinto privilegiado
Deixa eu ver aqui se eu não vou estar equivocado. Vivian, as Adrianas ainda não. Deixa eu tentar olhar aqui. Eu acho que eu já fui na casa de todo mundo aqui. Do irmão lá ainda não, do senhor José. Eu acho que eu já tive na casa de todos aqui. E eu falo isso com muito privilégio. Como é gostoso de olhar e me sentir acolhido, de conhecer as pessoas, de viver esse relacionamento, de poder participar da vida de cada um. Isso é uma indireta, viu? Para aqueles que eu não fui ainda, depois pega a agenda aqui, nós vamos estar agendando aqui a visita. Mas isso é muito gostoso, independente daquilo que tem na mesa. Por exemplo, aqui fora, eu não sei o que vai ter. E o problema não é o que nós vamos comer. A questão mais importante é o fato de que nós vamos ter esse tempo precioso de estarmos em volta da mesa. E era isso que representava esse momento. Irmãos e irmãs, nós precisamos romper com essas distâncias. E nós precisamos de viver mais intensamente esta comunhão. Tem pessoas que se dizem ser membros da igreja, faz parte do corpo de Cristo, mas não vive o corpo de Cristo. Não tem o sentimento de se preocupar que um irmão, uma irmã está passando por um problema, de que a Manu, ela atropelou lá uma caçamba e teve 4 pontos na testa. Isso precisa sensibilizar a igreja. Nós precisamos saber, será que ela está precisando de alguma coisa? Será que ela está bem? Isso é comunhão, isso é estar diante ou em volta da mesma mesa. Se nós queremos de fato fazer aquilo que Cristo tem nos ensinado, nós precisamos de viver isso intensamente. Segunda lição que esse texto nos traz, e desafio de prática, é que devemos lavar os pés uns dos outros. Os discípulos estavam tranquilos, tomando da refeição, como já dissemos, como sendo mais uma das ceias ou refeições comuns. De repente, do nada, Jesus se levanta, e ele começa a se despir, tirar as roupas de cima, ele toma uma bacia, toma uma toalha nas mãos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Algo importante que nós precisamos dizer, que naquele ambiente, em volta daquela mesa, estavam os seguidores de Cristo Jesus. Amém? Não eram não cristãos, não eram os ímpios, não eram os do mundo, eram os filhos de Deus. Isso traz ao sentimento de que aquele ensino era para os cristãos como é para nós. Por isso, mesmo que seja doído, nós precisamos de reconhecer isso. E quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, há uma inquietação no coração daqueles discípulos, principalmente de Pedrão, mas todos estavam constrangidos. E se justifica aquele constrangimento, porque o ato do lava-pés não era algo incomum para aquela comunidade. Muito pelo contrário, era algo muito comum naquela cultura. A região era muita areia, muita terra, muito pó. E as pessoas, quando iam nas casas um dos outros para tomar a refeição, como eles estavam fazendo, era comum ter um serviçal que estava à porta da casa, recepcionando os convidados para lavar os pés, por uma questão de higiene. Eu acredito que você deva imaginar, mas naquela época eles tomavam as refeições sentados no chão. Então os pés ficavam muito próximo da comida. Imagine aqui a mesa e a comida. Então, da mesma forma que para nós usamos lavar as mãos com uma questão de higiene ao sentar à mesa, era necessário naquela cultura também lavar os pés por conta da aproximação dos pés à mesa e os alimentos. Mas essa função era uma função degradante, era uma função somente daqueles que estavam às margens da sociedade, dos servos. E quando Jesus tem esta atitude, eles reconhecem aquela ação, eles reconhecem aquilo que estava acontecendo. Talvez para nós seja algo
distante, porque nós não temos essa cultura. Mas quando ele começa a lavar os pés, aquilo tinha um sentido muito especial. Irmãos e irmãs, isso revela uma das principais características de Jesus Cristo, que é o de servir. É outro ensino que nós devemos carregar em nossos corações. Deus tem nos concedido dons, Deus tem nos concedido habilidades espirituais, especiais. O Senhor tem nos dado talento, não para usá-los para benefício pessoal, mas sim para ser bênção, para servir, para lavar os pés uns dos outros. O grande problema é que em nossa cultura nós temos nos apropriado destas habilidades, desses dons que Deus tem nos dado para tirarmos proveitos pessoais, para nos autopromover. Até mesmo as nossas ações, muitas vezes dentro da comunidade de fé, é muito mais por uma autopromoção do que uma disposição de servir. Sabia disso? Eu vou servir para que eu seja reconhecido. Ah, o pastor não reconheceu o meu empenho. O pastor não viu que durante o culto eu fico lá na mesa de som, aumentando, baixando, tirando, equalizando. Ele não percebe o quanto eu deixo a voz dele mais bonita, quanto ele fica mais impactante a mensagem, e ele nem percebeu, e às vezes da microfonia, mas é uma disposição de servir. E muitas vezes nós ficamos com esse sentimento de querer ser reconhecido, de ser aplaudido por conta do nosso ministério, e disputamos, como pôde fazer no meu lugar aquilo que eu sempre fazia, agora quer fazer. Não, irmãos, que privilégio ter mais irmãos para servirmos. No começo do culto, eu pedi para que você olhasse em sua volta. Eu queria convidar você a fazer isso novamente, mas com mais tranquilidade agora. Olha mesmo, olha nos olhos. E você está reconhecendo? Você está aqui para ser bênção na vida do seu irmão. Eu quero ser bênção na sua vida, meu irmão. Mas também espero que você seja bênção na minha, viu? Nós estamos aqui com essa disposição, e saiba que Deus tem dado a você, meu irmão, minha irmã, habilidades muito especiais. E essa habilidade, ela é validada através do sangue precioso de Cristo Jesus, para que você seja bênção na vida do seu irmão, da sua irmã. Talvez o nosso desafio nessa noite, com todo cuidado na expressão, mas talvez nós necessitamos nos despir nessa noite. Tirar as vestimentas de cima, tirar essas cascas que nós criamos para nos proteger, para criar uma imagem de nós. Talvez nós precisamos descer da condição de pedestal e nos humilhar para servirmos uns aos outros. Irmãos e irmãs, que nós possamos reconhecer que da mesma forma como Deus fez, nós devemos fazer também, lavar os pés uns dos outros. Mas nós também devemos permitir que outros lavem os nossos pés. Como eu disse, entre eles estava o Pedrão. E Pedrão é uma figura, eu curto Pedro. Eu me vejo como Pedro. Sabe, é 880, não tem meio termo. Pedro é aquele que cortou a orelha do soldado, aquele que andou sobre o mar, aquele que negou Jesus 3 vezes. Esse é Pedrão. E Pedrão estava lá. Pedrão, quando viu essa atitude, e como já justificamos, de fato é uma atitude constrangedora, Pedro vira para Jesus e diz: vai lavar os meus pés, Senhor? E continua: o Senhor nunca lavará os meus pés. Cristo diz: se eu não lavar, você não terá parte comigo. O lava-pés gera intimidade. O lavar e ter o pé lavado
cria intimidade um com o outro. Aqui o Senhor está querendo dizer para Pedro: se eu não te lavar, se eu não lavar os teus pés, você não terá intimidade, relacionamento comigo. Irmãos e irmãs, eu confesso que eu não sei o que é mais difícil, se é lavar os pés ou ter os pés lavados. Dá para imaginar? O dia todo de tênis, chega aqui e ter que lavar os pés do pastor. Esses dias eu fiz uma visita, eu ungi, orei no pé de uma irmã. Ela riu, né? Ai, ai. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. E é constrangedor, porque você vê as impurezas, você sente o odor, você enxerga aquilo que está embaixo. Mas permitir que lavem os nossos pés também é uma questão de nos expor, de nos mostrar vulneráveis e de permitir que as pessoas nos conheçam como somos. E se nós queremos viver uma comunhão e se queremos ter a intimidade, além de lavar os pés, eu também tenho que ter essa disposição de deixar que lavem os meus pés. Eu tenho que deixar que vejam que eu tenho falhas. Irmãos e irmãs, e isso inclui o clero da igreja. Os pastores são falhos, nós somos falhos e pecadores. E talvez um grande problema que nós vivemos hoje quanto à nossa saúde emocional é a nossa luta de tentarmos nos esconder ou de tentarmos evitar que as pessoas enxerguem as nossas falhas e limitações. Nós somos seres humanos e temos de aprender a permitir que as pessoas nos vejam como somos. Eu não tenho dúvidas que vocês já viram muitas boas características minhas, mas eu também tenho certeza que você já percebeu algumas falhas, alguns defeitos, algumas limitações. E eu sou Sidney. E se há uma virtude na minha vida, é pelo sangue de Jesus e não pelo meu poder. Como também assim é em cada um de nós. Então nós precisamos aprender, vivermos este ensino do Senhor Jesus, permitindo que as pessoas também vejam aquilo que está debaixo de nós, deixando que as pessoas possam ser instrumento de Deus para ser bênção em nossa vida. Talvez seja por isso que nós não temos nos sentido tão abençoados, porque nós não deixamos, não damos oportunidade para que as pessoas sejam um instrumento do Senhor para ser bênção em nossas vidas. Quem quer ser abençoado? E eu não tenho dúvidas que cada um de nós ficamos olhando para o alto esperando essa bênção. Não é assim? Mas talvez a resposta ela esteja do seu lado, vem do alto através da pessoa que tem do seu lado. Eu quero convidar dois irmãos aqui, eu quero convidar o Adailton e quero convidar o Escoriz a vir aqui um pouquinho, por favor. Nossa, ficam até com medo quando eu falo isso, né? A cruz de Cristo tem duas madeiras. Ela tem uma vertical que aponta para o alto, mas ela tem uma horizontal que aponta dos lados, justamente para que nós possamos nos sustentar. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que nós precisamos de viver essa comunhão. Eu não tenho dúvidas que esses dois irmãos têm habilidades, têm dons muito especiais. E eu tenho o privilégio de viver com eles de uma forma mais próxima por conta do conselho e reconheço isso. Mas eu sei também que eles têm limitações. Mas as habilidades deles é para ser bênção na minha vida. E as fragilidades deles é para que eu seja bênção na vida deles. Obrigado. E nós precisamos de parar de ter esse olhar subjugando as pessoas que estão à nossa volta e reconhecer que talvez as limitações, as fragilidades é a oportunidade para que você possa desenvolver o seu dom. Eu queria
concluir esse tempo de reflexão, e convido o Ministério de Louvor a estar aqui com a gente, trazendo esse desafio aos nossos corações. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter jarros aqui no nosso púlpito, com as bacias para lavarmos os pés uns dos outros. Gostaria mesmo. Mas, por várias questões, e até pela própria estrutura, não seria possível. Mas o mais importante do que o ato em si é o sentimento. E eu queria convidar você a dar um passo de fé nessa noite, de ser uma igreja que revele as marcas de Cristo. Muitas vezes nós falamos sobre evangelização, que nós queremos que as pessoas venham a Cristo, mas as pessoas só vão vir a Cristo quando elas virem as marcas de Cristo em nossas vidas. De coração, nós temos algumas visitas aqui. E se de alguma forma as pessoas que as convidaram não fosse referência para a vida delas, de inspiração, e que elas não vissem as marcas de Cristo nessas vidas, elas não estariam aqui, certo, Adriano? E talvez as pessoas não tenham se achegado a Cristo porque nós não temos sido referência. Você sabe que eu me choco de às vezes ver pessoas com tantos anos de vida cristã e não ter tido a alegria de levar uma vida para o Senhor Jesus. Eu confesso que deve ser muito frustrante. E eu quero desafiar você a ser esse instrumento, em permitir que as pessoas vejam as marcas de Cristo, que você seja essa imagem e semelhança de Jesus. Talvez você esteja enxergando isso hoje ao entrar aqui, mesmo com as nossas imperfeições e até mesmo a nossa luta de querer ser mais parecido com Jesus. Talvez você esteja vendo essa nossa angústia de nos querer nos aproximar dessa verdade, e você queira somar conosco esse desafio, falar: eu também quero viver isso. Porque quando nós vivemos essa comunhão, isso é atrativo e nós queremos viver isso intensamente. Então meu desafio é para que você possa, durante esse mês, refletir sobre isso, mas que você ficasse em pé agora também. Eu sei que pode ser repetitivo, mas eu queria que você olhasse em sua volta, que você escolhesse uma pessoa que está aqui no templo hoje, mas uma pessoa que você talvez não tenha ainda aproximação, ou alguma pessoa que Deus está tocando no teu coração, e você no teu coração vai assumir um compromisso: eu vou lavar os pés dessa pessoa, eu vou servi-la, eu vou me aproximar, eu vou sentar na mesa, eu vou permitir que ela também me veja como de fato sou, sem medo de me expor, de ser reconhecido diante das minhas limitações e fragilidades. Irmãos e irmãs, que nós possamos, se nós queremos ter uma igreja que seja avivada, eu sei que quando eu uso essa expressão, vem à nossa mente algumas formas de adoração ao Senhor, um pouco mais livre, dando glórias ao Senhor, salva de palma, dando aleluia, deixando os dons sendo revelados, mas a principal forma de vivermos o avivamento é permitir que Cristo reine em nós. Que o cristianismo para nós não seja uma filosofia, mas que seja um estilo de vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos lavar os pés uns dos outros. Tenha esse tempo de introspecção enquanto sejamos ministrados pelo Ministério de Louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que inspira.
abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Você se sente confortável se nós fizermos um círculo e darmos as mãos? E eu vou pedir para que subam até o púlpito se puderem. Dá a mão lá para a tia Dena, a Flávia fica próxima do Gotado. Eu vou pedir para que o conselho fique já atrás da mesa. É a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso de revelar o grande amor, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Continue assim. Eu sei que pode, por um instante, para um ou outro, ser constrangedores. Olhe ainda se nós aqui passarmos os olhos e reconhecer que há umas indiferenças que nós precisamos tratar. E aí faz o sentido o lava-pés. E talvez a gente precise de reconhecer esta limitação, essas dificuldades, para que vivamos essa comunhão verdadeira. Mas isso não quer dizer que esse círculo que nós estamos fazendo seja falso, mas é um passo de fé da nossa disposição de vivermos essa promessa do Senhor. E é com esse sentimento espontâneo que nós podemos nos aproximar da mesa eucarística e vivermos essa mesma celebração. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido em favor de cada um de vocês. Comei dele todos em memória de mim. E por semelhante modo, após haver ceado, Ele também tomou o cálice e disse: isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. O apóstolo diz que todas as vezes que partimos do pão e tomamos do cálice, nós anunciamos a morte de Cristo. Sabe o que isso diz? Quer dizer que nós revelamos que Jesus é vivo, revelamos que Jesus está entre nós e que somos instrumentos de Cristo para testemunhar a tua glória. Vocês estão com pressa? Não? Então nós vamos fazer o seguinte: isso está fora do protocolo. Eu vou pedir para que cada um pegue o pão e vá passando para o irmão do lado. E nós vamos fechar o grande círculo. Depois eu vou pedir para o Will, reúne no Will os dois elementos. Eu vou pedir somente para que alguém sirva os irmãos lá em cima. Deixa essa daqui que tem mais. Leva essa aqui. Ligados, unidos, vivendo em amor, uma Vai servindo que vai ser melhor. Vai servindo que vai ser melhor. sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, te expressando a glória do Senhor, uma família vivendo com
de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo a compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Palminho de vocês. Que privilégio. Alguém por algum motivo deixou de ser servido com um dos elementos? Vamos tomar o pão e dizer até que Jesus volte? Até que Jesus volte. Comamos. De igual forma com o cálice, até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que representa essa comunhão. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que traz novo sentido à nossa mente e coração. Mas quero pedir um milagre para a tua igreja hoje, Senhor. O milagre da comunhão. Que o Senhor possa nos mover a vivermos isso intensamente. Caia sobre terra, Senhor, toda a forma do inimigo de tentar nos distanciar, de tentar nos afastar, de valorizar as diferenças, Pai. Muito pelo contrário, que nós possamos nos reconhecer como instrumentos de bênção. Que esse momento seja o nosso lava-pés. Nós estamos diante da mesma mesa eucarística, com o mesmo desafio, e que o Senhor possa revelar toda a tua glória e poder. Senhor, tem pessoas que nós gostaríamos que estivesse aqui e não estão. E eu quero pedir, Senhor, que pelo teu Espírito o Senhor possa alcançar essas pessoas. Que o Senhor possa atraí-las a viver essa comunhão, em nome de Jesus. Aqueles que nos visitam hoje, Pai, não pela nossa capacidade, mas pela obra do Senhor nos seus corações, possam sentirem-se amados pelo Senhor através do nosso ministério. E se essas pessoas ainda não reconheceram o teu amor e busca, Senhor, uma resposta ao coração deles, eu quero pedir, Senhor, que eles sintam e reconheçam o amor do Senhor hoje, e que o Senhor de alguma forma permita eles terem as suas bênçãos, Senhor, alcançadas, como usando-nos como instrumento sobre a vida deles, Pai. Não para nos autopromover, mas para que eles reconheçam que somos o corpo de Cristo. Somos instrumentos do Senhor, Pai. Assim seja para a glória do teu nome. Nos abençoe assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Antes de impetrar a bênção, eu gostaria mesmo que você não fosse embora antes de ficar pelo menos um instante em volta da mesa. A mesa da comunhão, tá bom? Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e a ação do Espírito Santo seja sobre cada um nessa noite, sobre as suas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Desculpe, mas eu tenho no meu coração de não deixar passar alguns momentos, às vezes, que Deus revela ao nosso coração.
se você que está aqui conosco essa noite, e que tudo isso que você viu, ouviu e sentiu como obra do Senhor, e você quer hoje entregar sua vida para o Senhor Jesus, eu quero convidar você a fazer isso. Aonde você estiver, se você quiser hoje falar: Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero viver isso. Aqueles que já fizeram isso não precisa fazer de novo, já é selado, a não ser que queira reafirmar isso. Mas se você ainda não fez isso, mas o Espírito Santo está te incomodando, eu quero convidar você a erguer uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Não? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ah, teve? Sim? Oi? Pode erguer a mão, senhora? Quem que ergueu? Ah, não? Acho que era... Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Puxa a fila, Nivaldo. Ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.